Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de álgebra comutativa. Hoje nós vamos falar sobre sistemas multiplicativos maximais versus ideais primos minimais. Então vamos fixar algumas notações aqui para começar. A gente começa com o anel A, como sempre comutativo e com unidade. Tá? E aí a gente vai considerar a coleção de todos os sistemas multiplicativos do anel A. Tá? Então vai ser uma notação que a gente vai usar nesse vídeo todinho. Para nós aqui, P é o conjunto de todos os sistemas multiplicativos que não contém o zero, certo? Ou seja, que o zero não pertence a S. Então, tal que S é um sistema multiplicativo de A. Tudo bem? Então, só uma definição rápida, a gente vai dizer que S é um sistema multiplicativo maximal. A gente vai dizer que S contido em A é um sistema multiplicativo maximal se, como o próprio nome sugere, se esse S é um elemento maximal desse conjunto P, tá bom? Só definindo uma notação aqui. É um elemento maximal de P. Tá? E aí uma primeira proposição que a gente vai demonstrar é que todo anel, em qualquer anel, esse conjunto P aqui, né? Aqui se você quisesse colocar PA, né? Porque depende do anel A. Tá? Mas só para não pesar a notação, vamos deixar só P mesmo, porque o anel A não vai mudar aqui nesse vídeo não, tá bom? Então não precisa carregar a notação com isso não. A gente vai mostrar então que P sempre admite um elemento maximal. E adivinha quem a gente vai usar? Para eu mostrar que P admite um elemento maximal, aqui eu só preciso mostrar que qualquer cadeia, né, de P tem um limitante superior, né, uma cota superior. Então a gente vai aplicar o lema de Zorn. Para aplicar o lema de Zorn, a gente vai mostrar que essa coleção, claro, né, ela é parcialmente ordenada com a inclusão, então a gente só precisa demonstrar que toda cadeia de elementos daqui, né, tem uma cota superior. Então eu vou pegar aqui uma cadeia arbitrária, SI, então seja SI uma cadeia, né, ou um subconjunto totalmente ordenado de P, tanto faz, uma cadeia em P, tá bom? Então se a gente tomar Y como sendo a união de todos esses caras, esse aqui é o grande candidato a ser cota superior, né? Se você tem uma coleção de conjuntos, uma excelente candidata à cota superior é a união. Tá? Então, claro, isso aqui já é uma cota superior, só que essa cota superior tem que pertencer ao P, né? Então, isso aqui tem que ser um sistema multiplicativo que não contém o zero, tá? Então, a gente tem que mostrar isso daqui, ó. Deixa eu só frisar o que a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar que o y pertence a P, certo? Então, para mostrar isso, a gente tem que verificar algumas coisas. Primeiro, o que a gente precisa verificar? Por exemplo, que o zero não pertence a y, né? O zero não pertence a y. De fato, o zero não pertence a nenhum desses caras aqui. Porque esses SI são todos elementos de P. E em P, nenhum sistema multiplicativo de P contém o zero, certo? Então, por conta disso, isso aqui não acontece, né? O zero não pertence ao SI para todo I, então o zero não está na união e, portanto, não pode estar em Y. Então, primeira condição, ok. A segunda condição é que isso aqui tem que ser um sistema multiplicativo, né? Então, para ser um sistema multiplicativo, a unidade tem que estar nele. Bom, a unidade está em todos os caras, né? Isso aqui acontece. Primeiro eu tenho que mostrar isso, né? Então, de fato, a unidade está em todos os SI. Porque todos os SIs são sistemas multiplicativos, né? Para pertencer ao Y, eu só precisava que a unidade estivesse em um deles, né? Mas está em todos. Então, assim, com mais razão ainda, o 1 pertence ao Y. E, na verdade, o 1 está na interseção de todos os SIs. Quanto mais na união, né? Então, aqui foi também. E a terceira condição, que a gente tem que mostrar
que esse conjunto é fechado para o produto, né? Para ser caracterizado como um sistema multiplicativo. Então, a gente vai pegar aqui dois elementos quaisquer, x e y, em y maiúsculo, tudo bem? Então, como y é a união, então vão existir aqui elementos i, índices, né? I e j, tais que o x está no SI e o y está no SJ. Tudo bem? Com isso, o que vai acontecer? Como eu peguei uma cadeia, então ou o SI está contido em SJ ou o SJ está contido em SI, tá bom? Então, assim, com certeza, como isso daqui é uma cadeia, então eu posso garantir, a gente garante então que existe, né, um índice I tal que o SI, o índice L, né, na verdade em I, tal que o SI está contido no SL e o SJ está contido no SL. Tá? Por exemplo, se o SI estiver contido em SJ, toma L igual a J. Se o SJ estiver contido em SI, toma o L igual a I. Tá bom? Então, na verdade, esse L eu posso tomar até aqui, né? Nesse índice J aqui. Nesse conjunto de índices I e J, né? Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Os dois estão dentro do SL, né? Então, logo, o que vai acontecer? O X e o Y é quase a velha tática de sempre, né? Encontrar alguém que contém os dois. O X e o Y pertencem ao SL agora, e aí como o SL é sistema multiplicativo, isso aqui é um sistema multiplicativo, então o X vezes Y pertence ao SL. Tá? Agora, se ele pertence ao SL, ele está na união, né? De todo mundo, que é justamente o Y. Então essa terceira condição também está satisfeita, portanto, isso aqui mostra que o y pertence a P, tá? E é uma cota superior da cadeia dada, né? SI. Tá? Então, fechou pelo lema de Zorn. Então, aqui a gente começou meio que uma demonstração de que aqui mais ou menos, né? No início aqui mesmo. A gente está testando se a hipótese do lema de Zorn é satisfeita, a gente viu que é, então, pelo lema de Zorn, o problema está resolvido. E admite um elemento maximal. Tá bom, então todo anel, quando a gente considera o conjunto de todos os sistemas multiplicativos, isso sempre tem um sistema multiplicativo maximal, né? Em qualquer anel a gente tem um sistema multiplicativo maximal, tudo bem? E aí, como o título do nosso vídeo sugere, a gente quer comparar sistemas multiplicativos maximais com ideais primos minimais, certo? Não sei se a essa altura do campeonato eu já falei o que é um ideal primo minimal, porque eu já falei isso em playlists mais pra frente, mas o ideal primo minimal é o que o nome sugere, tá? Você diz que o P no espectro primo de A é minimal, se isso aqui valer, né? Se você tiver um ideal primo qualquer tentando ser menor que ele, né? Menor aqui no sentido da inclusão, isso aqui tem que implicar que o P' tem que ser igual a P. Tá? Então isso aqui é o que significa um ideal primo ser minimal, tá? Sem polêmicas quanto a isso, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho, só porque depois a gente vai usar esse espaço, tá bom? Se precisar retornar a definição disso, é só dar uma olhadinha aqui novamente nessa parte do vídeo. Tá? Mas aí para provar esse teorema, qual seja, um sistema multiplicativo é maximal, se somente se o complementar dele é um ideal primo minimal de A. Olha que interessante isso, né? Bem legal. Bom, como é que a gente prova isso? A gente tem um certo caminho para percorrer, e aí para a demonstração do teorema não ficar tão suja, a gente vai provar dois lemas primeiro. Um deles é muito fácil, é só mesmo para a gente limpar a demonstração. O outro não é tão simples, mas também não é o fim do mundo. E aí depois a gente ataca esse teorema principal, tá? O primeiro lema que a gente vai atacar é meio que uma caracterização, quando eu sei que um sistema multiplicativo é maximal, uma caracterização de elementos que estão no complementar desse sistema multiplicativo.
Tá? Então a gente vai mostrar que um elemento não está no sistema multiplicativo maximal somente se ele satisfaz uma equação como essa. Tá? S a elevado a n igual a zero, com S um coeficiente aqui no sistema multiplicativo e esse n aqui um número inteiro não negativo qualquer. Tudo bem? Então vamos demonstrar esse resultado. Antes de atacar ida ou volta, a gente vai fazer uma análise aqui, uma discussão que precede a reflexão se a gente está indo para ida ou para volta. Tá? A primeira coisa que a gente observa é que para o a igual a zero, essas duas condições são satisfeitas, né? Tanto essa daqui quanto essa daqui, elas são satisfeitas. Então, assim, se elas já são verdadeiras, independente de quaisquer hipótese, essa equivalência aqui passa a ser verdadeira também, né? Então, isso aqui é óbvio para o a igual a zero. Então, a gente vai eliminar essa possibilidade. Então, a gente já pode supor que o a é diferente de zero de qualquer forma. E aí, a gente vai considerar esse conjunto aqui, ó. A fim de usar a maximalidade de S, vai ser interessante considerar esse conjunto aqui, T, formado por elementos da forma T a elevado a R, onde o T está em S e o R é um inteiro não negativo. Tá? A primeira coisa que a gente verifica, a gente vai verificar rapidamente que isso aqui é um sistema multiplicativo. Então, T é um sistema multiplicativo de A. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte. Primeiro, a unidade está aqui dentro, né? Com certeza, porque observe que 1 pode ser escrito assim, ó. Ele é 1 vezes a elevado a zero, certo? Esse a aqui, como ele é diferente de zero, agora a gente pode falar do a elevado a zero, isso por definição é 1, né? Agora, esse camaradinho aqui, ó, isso aqui pertence ao S, porque o S é um sistema multiplicativo, a gente já sabe disso. E o A é o A aqui, né? Então, que é o que aparece nesse conjunto. Então, isso aqui, por definição, pertence a T. Tá? Por definição, pertence a T. Então, a unidade do anel está em T. A outra coisa que a gente vai mostrar, que é necessário, né, para a gente considerar um sistema multiplicativo, é mostrar que isso aí é fechado, né, para o produto. Então, é bem simples também. Se a gente pegar dois elementos quaisquer, T1 e T2 em S e R1 em R2 em Z+, observe que o arquétipo de um elemento do T maiúsculo é alguém nesse formato. Então, eu tenho que multiplicar dois elementos dessa forma, T1 a elevado a R1, e ver se isso continua nesse formato. Bom, como a gente está no anel comutativo aqui, né, uma maravilha, isso aqui vai ficar T1 vezes T2, repito a base, somos expoentes, e agora a gente tem alguém que está nesse formato aqui, ó, porque o T1 vezes T2 pertence ao S, porque T1 e T2 pertencem a S, e isso daqui é um sistema multiplicativo, então ele é fechado para o produto. Tá? E aqui eu peguei a soma de dois números não negativos inteiros, né? Então isso aqui continua estando em Z+, né? Nos inteiros não negativos. Então, por definição, novamente, isso aqui está no T maiúsculo. Tudo bem? Então, isso aqui mostra, essas duas coisas juntas mostram que esse T é um sistema multiplicativo. Tudo bem? T, então, é um sistema multiplicativo, tá? E além disso, então fechou essa afirmação, né? E além disso, é bem fácil a gente ver que o S está contido em T, certo? Porque olha só o que acontece. De fato, se o S pertence a S, a gente pode escrever S assim. S é igual a SA elevado a zero, certo? Bom, alguém nesse formato pertence ao T, porque é alguém de S vezes uma potência de A, que eu peguei a zeroésima potência. Tudo bem? Então isso aqui pertence a T, por definição. Tá? Então isso aqui, esse argumento simples e rápido prova que o S está contido em T. Tudo bem? E aí agora sim a gente vai começar a atacar ida ou volta, né? A gente vai atacar ida primeiro desse resultado. Então a gente já estabeleceu isso. A gente já construiu esse sistema multiplicativo que contém S, tá? Com essa propriedade. E aí o que a gente vai provar? A gente vai provar que se eu supor, então aqui a gente vai suponha que o A pertença ao complementar de S em A. Tudo bem?
Bom, observe o seguinte, que esse t construído dessa forma não foi à toa, tá? Observe que os elementos que estão do lado esquerdo dessa equação têm esse formato aqui, tudo bem? O que nós queremos provar aqui, na verdade, é que o zero pertence ao t, certo? Com essa hipótese, porque se o zero pertence ao t, ele vai ser escrito dessa forma aqui, tá? Então, assim, se a gente supõe que o zero não tá, olha só o que vai acontecer. Se zero não pertence a t, então o que vai acontecer? Ó? O t está contido no complementar do zero, porque aí ninguém é o zero, certo? Já que todo mundo de t não pode ser zero, porque o zero não está lá. Então o zero não pode ser igual a alguém que está em t. Agora, desse modo a gente usa a maximalidade de S, porque agora t é um sistema multiplicativo que não contém o zero. Então, pela maximalidade de S, que agora é a hipótese, é, na verdade a gente já tem isso por hipótese, né, fora da equivalência. Então, isso aqui acontece e a maximalidade, vou colocar assim, ó. E a maximalidade de S implica, como o S está contido em T, né? E T agora passa a ser um sistema multiplicativo daquela coleção P. Então isso aqui vai ter que implicar que o S é igual a T. Tudo bem? Que o S precisa ser necessariamente igual ao T. Agora, o A pertence a T, pessoal. Observe o seguinte, ó. O A ele é 1 vezes A. Agora, esse cara aqui pertence a S. Tá? Aqui, se você quiser frisar, A elevado a 1. Então, o A pertence a T. Agora, se o A pertence ao T e o T é igual a S, então o A pertence a S. E isso é uma contradição, porque a gente pegou um A fora de S. Tudo bem? Então, isso aqui, olha só a hipótese que a gente fez e olha a conclusão que a gente chega. Tá? Então, isso aqui é uma contradição. Então, essa contradição veio de supor que o zero não pertence a T. Tá? Então, a conclusão é o zero pertence a T. E aí, bom, o zero pertencer ao T é dizer exatamente que o zero pode ser escrito dessa forma, né? Como S elevado a N. É só você pegar S no lugar de T e N no lugar de R, tá? Mas é imediato, tá bom? Então, isso aqui prova essa implicação. Para a volta, vamos lá. Para a volta é o seguinte, agora eu não sei que o A não está em S. Eu sei que existem, né, S e N satisfazendo uma equação desse tipo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Por hipótese, esse conjunto aqui é não vazio. Qual conjunto? Esse. Ó. Eu vou pegar os R's não negativos para os quais existem S. Aqui existe, né? Porque o R vai estar fixado. Existe um Szinho, um Szão, tal que o A... Não, S A elevado a R é zero. Ficou feio. Isso, S A elevado a R é zero. Então, por hipótese, esse conjunto aqui é diferente de vazio. Tudo bem? Agora, a gente tem um conjunto não vazio, que é um subconjunto dos inteiros não negativos. Então, pelo princípio da boa ordenação, ele tem um menor elemento. Tá? Então, pelo princípio da boa ordenação, podemos tomar L dado como o mínimo desse conjunto, que vai ser um inteiro não negativo. Tudo bem? A primeira coisa é que esse L, a princípio, é maior ou igual a zero, né? Mas o L não pode ser zero, porque se o S for zero, desculpa, se o R for zero, a gente consegue concluir que o zero do anel vai estar em S. Isso é absurdo porque a gente está supondo que o S está contido em A menos zero, né? Então todo mundo de S é diferente de zero. Olha só o que vai acontecer. Uma vez que o L pertence a X, se ele é mínimo, em particular ele pertence, então existe... A gente não vai usar a minimalidade agora não. A gente vai usar por enquanto só o fato dele pertencer. Então, de fato, existe aqui um T em S, tal que o T A elevado a L é zero. Tá? Aqui eu só estou usando o fato do L pertencer a X. Agora, o que acontece se o L for zero? Se o L for zero, então uma pequena contradição aqui. Se o L é igual a zero, então isso aqui acontece. Ó, T A elevado a zero é o zero do anel, o que vai implicar que T é igual a zero. Certo? O que implica, já que o T está em S, que o zero pertence a S. Isso é uma contradição porque a gente está considerando um sistema multiplicativo que não contém o zero.
Tá? Até porque nós já vimos anteriormente que se um sistema multiplicativo contém o zero, a localização é só o anel nulo, então não tem muita graça, né? Apesar de que é útil em alguns momentos, mas na maioria das vezes não tem muito por que trabalhar dessa forma. Então, de fato, esse L tem que ser maior ou igual a 1. Ele tem que ser diferente de zero, como é um inteiro não negativo, então ele tem que ser maior ou igual a 1. E aí a gente vai fazer um outro argumento por contradição, que é o seguinte. A gente quer mostrar, e agora sim a gente vai usar a minimalidade do L. A gente quer mostrar que o A não está em S, né? Olha só o que acontece se o A tiver. Se o A pertencer ao S, olha só o que vai acontecer. Então, essa igualdade aqui, ó, 0 igual a T A elevado a L, pode ser escrito assim, ó, como TA A elevado a L menos 1. E nesse caso aqui, ó, o A estando em S e o T estando em S, segue que isso aqui agora pertence ao S. Ó, certo? Isso ali pertence ao S. Agora, dizer que o TA pertence ao S ah, e tendo uma equação desse tipo, por definição, a gente está dizendo que esse número aqui, L menos 1, pertence àquele conjunto X. Tá? Por que ele pertence ao conjunto X? Porque existe um elemento S, que nesse caso é o TA, tal que esse elemento vezes a potência L menos 1 maésima de A dá zero. Tá? Então isso aqui me diz que o L menos 1 pertence ao X. Agora, se o L menos 1 pertence ao X, ele tem que ser maior ou igual ao mínimo dele, que é justamente o L. Tá? Então isso aqui vai implicar que o zero é maior ou igual a menos 1. Não pode. Tá bom? Então, não sei porque eu troquei de cor aqui, né? Enfim, chegamos numa contradição. Então a conclusão é que o A não pode pertencer ao S. Tudo bem? E isso fecha a demonstração desse lema. Tá? Um lema um pouquinho trabalhoso. Mas que fechou, né? Então, quando S é maximal, quando S é um sistema multiplicativo maximal, a gente consegue caracterizar os elementos desse complementar de S dessa forma, né? São elementos que satisfazem uma equação desse tipo. Pessoal, continuando aqui então, o segundo lema é uma linha de demonstração, tá? É muito fácil. Porque na verdade a gente vai precisar provar que quando um sistema multiplicativo é maximal, esse complementar é um ideal, tá? Mas independente disso, e esse lema vai ser útil também para contra a conta positiva, não, para recíproca do teorema principal, é que independente se S é maximal ou não, se acontecer do complementar ser um ideal, então necessariamente esse ideal vai ter que ser primo, tá? Justamente por conta dessa condição aqui, ó. A gente consegue mostrar facilmente que se eu tenho dois elementos no complementar, aliás, que não estão no complementar, uma forma de você mostrar que o ideal é primo, né? Você pegar dois elementos fora e mostrar que o produto está fora, né? Isso é a contrapositiva da forma clássica de descrever um ideal primo. Então, se x e y não pertencem ao complementar, é porque eles estão no próprio conjunto, S, certo? Agora, S é um sistema multiplicativo. Então, se x e y pertence a S, então é porque x vezes y vai pertencer a S também. E, portanto, x vezes y não pode pertencer ao complementar. Tá bom? Claro, tem um detalhe aqui também, né? Que como 1 pertence a S, por ser um sistema multiplicativo, então 1 não pertence ao complementar, né? Então, portanto, a unidade não está nesse ideal. Então, ele também vai ser próprio. Então, ele é próprio por conta dessa condição e satisfaz a condição clássica de primalidade. Então, portanto, o complementar de S em A é um ideal primo do anel A, tá? Então bem facinho, né? Esse lema aqui é só para limpar a demonstração, mas ele é bem tranquilo. E aí agora a gente vai para o teorema principal mesmo. A gente vai mostrar então que quando S é maximal, então a gente vai trabalhar aqui na ida primeiro, a gente vai supor que S é um sistema multiplicativo maximal, né? Que quer dizer que ele é um elemento maximal desse conjunto aqui, ó. Só relembrando, então, ele é um elemento maximal do conjunto de todos os sistemas multiplicativos contidos nos elementos não nulos do anel A. Tá? Então, só para lembrar. Então, suponha que S seja maximal, ou seja, um elemento maximal daquela coleção P. Então, aqui a gente vai ter que mostrar que esse complementar é um ideal, né? Essa é a parte que vai dar mais trabalho aqui, porque o restante vai ser bem tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mostrar
que esse complementar é um ideal. Porque, por exemplo, se isso aí for um ideal, a gente já sabe do lema anterior que ele vai ter que ser primo. E aí depois a gente vai mostrar que ele é minimal. Então vamos lá, né? Para mostrar que isso aqui é um ideal, primeiro, o zero está aqui dentro, certo? Porque como S, nenhum elemento de S é o zero, então o zero, né, pertence ao complementar de S, porque o zero não pertence ao S. Então, ok, isso aqui tranquilo por hipótese. Agora, a gente tem que mostrar, por exemplo, que esse conjunto é fechado para soma. Tá? Então, eu vou pegar dois elementos, A e B, no complementar de S em A, e a gente quer mostrar que A mais B pertence a esse complementar. Né? E aqui o lema 1 vai ser fundamental, porque lá nós caracterizamos, quando a gente tem um sistema multiplicativo maximal, que é o caso, o lema 1 nos diz que existem, aqui eu vou chamar de M e N, inteiros não negativos, e S e T, elementos de S, tais que a gente tem duas equações dessas aqui sendo satisfeitas. Ó. S elevado a... Desculpa, S vezes A elevado a M é zero, e o T vezes B elevado a N é zero. Tá? E aí a gente consegue mostrar que, para eu mostrar que A mais B está nesse complementar, usando o lema 1 também, já que o lema 1 é um se somente se, eu quero montar uma equação desse tipo aqui, ó, que tem alguma coisinha que pertence a S, aqui A mais B e aqui uma certa potência. Tá? Aqui estando em Z+. Tá? Se a gente conseguir encontrar uma equação dessa daqui para o A mais B, a gente resolve o problema. Isso aqui mostra que o A mais B pertence ao S, né? Lembrando aqui do lema 1. Aqui, ó, uma maneira de mostrar que um elemento está no complementar de S é mostrar que ele satisfaz uma equação como essa. E aqui, usando o binômio de Newton, a gente vai ver que bons candidatos aqui para, por exemplo, o estrelinha aqui vai ser o ST, e para o carinha aqui de Z+, na potência vai ser o M mais N. Por quê? Quando a gente tem essa igualdade ocorrendo, só para ressaltar, isso aqui implica, por exemplo, que S vezes todas as potências maiores ou iguais a M de A vão ser zero também, certo? Isso aqui para todo I maior ou igual a M, e a mesma coisa aqui, ó, T vezes uma potência jésima de B é zero, desde que esse J seja no mínimo N. Tudo bem? Bem tranquilo. E aí a gente vai ver então o que acontece quando eu pego ST multiplicado por A mais B elevado a M mais N. Lembrando que, como S é um sistema multiplicativo, o ST pertence a S, certo? E isso daqui pertence ao Z+. Então, se a gente conseguir mostrar que isso aqui é zero, pelo lema 1, a volta, o A mais B vai pertencer ao complementar, né? Mas isso daqui, usando o binômio de Newton, é isso. Ó. A mais B elevado a M mais N, é esse somatório aqui. A gente pega os termos combinatórios. Aqui eu posso colocar A elevado a L, B elevado a M mais N menos L. E aqui, espertamente, eu vou organizar isso aqui. Ó. Eu vou multiplicar esse T em cada parcela, mas eu vou organizar espertamente assim, ó, usando esses dois fatos aqui. Ó. Esse fato aqui, ó, junto com isso. Né? Isso daqui eu posso organizar assim. Ó. Eu vou somar primeiro até o mésimo termo. O ST vai vir aqui para dentro. Né? Então aqui tem o termo combinatório. E aqui eu vou juntar... Vou deixar o A elevado a L quieto, porque até o M eu não sei que se A elevado a L é zero. Poderia ser até o M menos 1 aqui. Poderia, não teria problema. Pode ser M menos 1 aqui. Aqui a gente coloca B. Tá. Aqui eu vou colocar o ST multiplicando aqui dentro. B elevado a M. Eu já vou separar assim, ó. N mais M menos L. Tá. E aqui eu vou colocar o restante. O L vai do M até o M mais N. M mais N, L. A elevado a... Aí eu vou colocar aqui, ó, ST, A elevado a L. Vou deixar um parênteses aqui que eu vou explicar depois. E aqui eu vou colocar o restante. B elevado a M mais N menos L. Tá? Eu só peguei aquele somatório, distribuí o ST em cada parcela aqui. Tá? E aí reorganizei dessa forma, porque olha só que legal. Quando L vai de 0 até M menos 1, isso daqui, ó, é sempre maior
for igual a n, tá? Porque o m menos L vai ser até maior que zero aqui, inclusive. Tá? Então, como esse termo aqui é maior ou igual a n, porque o m menos L é maior que zero, nós já vimos aqui que as potências maiores do que j do t são iguais a zero, certo? Na verdade, aqui a gente pode até colocar o t junto aqui, ó. Quer ver? Porque olha só, aqui já pode colocar o t. Não está errado aqui também não, mas pode colocar esse t. Se eu multiplicar por t em ambos os lados, vai continuar sendo zero. E aí continua valendo para potências maiores ou iguais a m. Tá? E aqui é a mesma coisa. Pode colocar o st aqui também. Tá? Já que eu organizei dessa forma. Senão é só você organizar aqui, coloca o t aqui, né? Depois o s no outro, tanto faz. Tá? E aí esse termo aqui é zero, por conta dessas igualdades aqui. Então isso aqui é tudo zero. E nesses aqui, ó, como o L é a partir do M, para L maior ou igual a M, aqui, ó, para um índice maior ou igual a M, ST a elevado a esse índice é zero. Tá? Então, nesse caso aqui, nessas parcelas, a gente vai ter esse termo nulo. Tá? Então, nesse binômio de Newton, né, aberto, em cada parcela vai ter pelo menos um termo sendo o zero do anel. Então, essa coisa toda aí é zero. Exatamente por conta disso. Tudo bem? Então, como isso aqui é zero, pelo lema 1, aplicando a volta dele, né? Pelo lema 1, A mais B, não precisa de parênteses, né? A mais B está no complementar de S. Tá? Então, bem engenhosa nessa demonstração, bem legal. O lema 1 foi fundamental. Tá? E a terceira coisa que a gente tem que mostrar, essa é mais fácil. Não precisa de binômio de Newton, a gente tem que mostrar que isso é um ideal, né? Então eu tenho que pegar um elemento do anel arbitrário e um elemento do candidato a ideal, e a gente tem que mostrar que alfa A pertence ao candidato a ideal. Então, de novo, pelo lema 1, sobre o alfa eu não sei nada, mas o A tá no complementar de S, então pelo lema 1, de novo, existem S em S e um N em Z+, tais que o S A elevado a N é zero. Tá? E aqui é fácil, porque se você multiplicar por alfa elevado a N em ambos os lados, alfa elevado a N vezes S A elevado a N, isso aqui continua sendo zero, certo? Agora, aqui, essa parte esquerda aqui a gente pode reorganizar assim, ó. S alfa A elevado a N, isso aqui sendo zero. Então, novamente pelo lema 1, se o alfa A satisfaz uma equação dessa, é porque ele está no complementar. Temos que o alfa A pertence ao complementar de S em A. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração de que esse complementar é um ideal. Beleza, então fechou que é um ideal. E aí pelo lema 2, né, nem precisa mais. Pelo lema 2, segue, se isso aí é um ideal, ele tem que ser primo. A gente já viu isso. Segue que isso daqui tem que ser um ideal primo. Ideal primo minimal de A. Tudo bem? Agora, a gente... Opa, minimal não, tira o minimal. Tira o minimal, animal. Então isso aqui é um ideal primo de A. Minimal a gente tem que provar agora. Vamos lá. Então para finalizar essa ida, a volta é mais fácil, tá? Só para animar vocês. Isso aqui é um ideal primo minimal. Então de fato, para mostrar que é um ideal primo minimal, eu vou pegar um ideal primo, seja P' então, opa, desculpa, seja P, não, P' mesmo, seja P', um ideal primo, isso, de A, tal que o P' está contido no complementar de S, tá? Nosso objetivo é mostrar que o P' é igual a esse complementar. Tudo bem? Bom, se o P' é um ideal primo, isso quer dizer que isso daqui, ó, segue então que o S está contido em A menos P', certo? Por conta dessa inclusão. Por quê? Ó?
Se você pega um elemento x em S, se ele tiver em P', ele não vai estar em S. Então você teria uma contradição louca, né? Então ele não pode estar em P', tá? Aqui, ó. Se você pega um x em S, se x pertence ao P', por conta dessa inclusão, por conta dessa inclusão, então o x vai ter que estar no complementar, né? Então o x não pertence a S. Então você chega num absurdo como esse. Então a conclusão é que o x não pode pertencer ao P' mesmo, tá? Então essa inclusão aqui a gente tem. E a gente já sabe que o complementar de um ideal primo é um sistema multiplicativo e inclusive ele não tem o zero, né? Então, e aí a gente vai usar a maximalidade. Como A menos P' é um sistema multiplicativo, são os que a gente mais usa, né? São as localizações por ideais primos. Isso aqui é um sistema multiplicativo de A. E isso aqui está contido no complementar do zero, porque o zero pertence ao P', já que o P' é um ideal. Então, a gente vai usar a maximalidade. Então, a maximalidade de S, como um elemento lá da coleção P, né? Implica nessa igualdade aqui. Implica em S ser igual a esse complementar. E aí não tem jeito. Se S é igual a esse complementar, é porque o P' é igual ao complementar de S em A. Tá? Então, se alguém tentar ser menor, entre aspas, que o complementar, vai ter que ser igual. Então isso aqui prova que isso daqui é um ideal primo minimal de A e isso fecha a ida. Tudo bem? A volta, vamos fazer a volta aqui, a volta é mais rápida. A volta é o seguinte, a gente tem a hipótese de que esse complementar é um ideal primo minimal de A. E a gente quer mostrar que o S é maximal. Tudo bem? Então vamos mostrar que o S é maximal. Então para a volta aqui a gente vai supor que o complementar de S em A é um ideal primo minimal. E a gente quer mostrar que S é maximal, né? Tudo bem? Então aqui, o nosso primeiro objetivo vai ser mostrar que o S está contido em algum sistema multiplicativo maximal. E aí depois a gente vai mostrar que eles são iguais, tá? Então para isso a gente vai considerar essa coleção aqui, ó. A gente pode considerar essa coleção PS dada pelos sistemas multiplicativos de A que contém S. Tá? E aí você aplica um argumento idêntico ao lema de Zorn, né? Na verdade, um argumento idêntico não é um argumento idêntico ao lema de Zorn, é um argumento idêntico a esse daqui para mostrar que essa coleção admite um elemento maximal, porque você vai pegar uma cadeia aqui de sistemas multiplicativos que contém S, então esse Y aqui também vai conter S, tá? Então ele vai ser um limitante superior em PS, e aí a mesma coisa vai funcionar, e aí o lema de Zorn vai garantir que o PS admite um elemento maximal. Então, por conta disso, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente para verificar que essa coleção aqui satisfaz a hipótese do lema de Zorn. Então, pelo lema de Zorn, o PS admite um elemento maximal, que eu vou chamar de S', tá? Um elemento maximal S'. Então, em particular, o que acontece? Em particular, o S' contém o S, né? Então isso aqui acontece. Tá? E o S' pertence a P, né? É um sistema multiplicativo onde todos os seus elementos são não nulos. Tá? Agora, a gente quer provar que esse elemento que é maximal de PS, na verdade ele é maximal do próprio P todo. Tá? A gente vai mostrar facilmente que S' é um elemento maximal de P mesmo. Porque aí a gente tem alguns bons resultados para usar quando isso aqui acontece. Por que isso é verdade? De fato, dado um H arbitrário em P com o S' contido em H, como o S está contido em S', então, por transitividade, o S tem que estar contido em H, né? O que nos diz que o H está em PS. Agora sim a gente consegue concluir que o H é igual a S', porque o H estando em PS e o S' sendo um elemento maximal
de PS, foi assim que a gente pegou ele, né? Então, não tem jeito, ninguém de PS consegue ser maior que o S', tá? Então, aqui a maximalidade de S' em PS implica que que o S' é igual a H. Certo? Então isso aqui prova que o S' é um elemento maximal de P mesmo. E aí, se ele é um elemento maximal de P, pela ida, pelo que a gente provou na ida, né? Se eu tenho um sistema multiplicativo maximal de toda a coleção P, nós vimos que o complementar dele tem que ser um ideal primo minimal. Nós provamos isso. Então, para provar a volta, a gente tá usando a ida. Isso é bem interessante quando acontece. Então, isso aqui é um ideal primo minimal de A. Tá? Agora, como é que a gente mostra que o S é igual a S'? Bom, como isso aqui acontece, o S está contido em S', então o complementar do S' está contido no complementar de S, certo? Agora, isso daqui, por hipótese, é ideal primo minimal. E esse daqui, nós acabamos de ver que é um ideal primo, né? Sendo um ideal primo minimal, em particular um ideal primo. Então, esse ideal primo está tentando ser menor que esse aqui que é minimal. Então, a gente precisa da igualdade. Então, isso aqui vai implicar que o A menos S'... Aqui o verdinho passou por cima da linha, né? Deixa eu só voltar com ela aqui para não confundir. Tem que ser igual ao A menos S, e aí não tem jeito. O S tem que ser igual a S'. Como o S' é maximal de P, então o S também tem que ser. Essa é maximal. E aí se encerra a demonstração desse belo resultado, que traz uma conexão bem profunda entre sistemas multiplicativos maximais e ideais primos minimais. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.